Salvador, a cidade onde nasceu o Brasil urbano, o coração político, religioso e econômico da colônia portuguesa, por mais de 2 séculos. A Baía de Todos os Santos, que depois ganharia esse nome pelos portugueses, era um ponto sagrado para esses habitantes originários. Após o primeiro contato com Pedro Álvares Cabral, o território passou a ser visitado por expedições esporádicas, principalmente exploratórias e comerciais. Nos primeiros anos, a presença portuguesa se limitou à extração do pau-brasil e à tentativa de estabelecer relações com os indígenas. Com ele vieram cerca de 1000 pessoas, entre soldados, artesãos, servidores, degredados, religiosos e trabalhadores livres. A cidade foi dividida em 2 partes, a Cidade Alta e a Cidade Baixa. A parte alta ficava sobre a falésia, destinada aos centros de poder, o Palácio do Governo, a Sé, o Colégio dos Jesuítas. A Cidade Baixa, junto ao porto, concentrava o comércio, os armazéns, os mercados e as atividades de carga e descarga. Era por seu porto que passavam as mercadorias vindas da Europa e os produtos brasileiros destinados à exportação. O açúcar, especialmente, se tornou o motor da economia colonial. Nasceram, da dor e da resistência, expressões culturais singulares como o candomblé, a capoeira e o sincretismo religioso. As festas populares, os ritmos, os sabores e a religiosidade afro-brasileira se enraizaram na cidade, que viria a se tornar o principal centro da cultura negra no Brasil. Produzido nos engenhos do recôncavo baiano, era transportado até o porto de Salvador e embarcado para os mercados europeus. Foi sede do governo geral, centro de decisões políticas e sede do arcebispado do Brasil. Sua influência se estendia por todo o território colonial, e sua vida urbana pulsava entre a riqueza das elites açucareiras, o comércio intenso do porto, a força do clero e a cultura popular vibrante. Continuou sendo uma das maiores cidades do país e preservou suas tradições com orgulho. O centro histórico, especialmente o Pelourinho, com suas construções coloridas, é símbolo dessa trajetória e foi reconhecido pela Unesco como Patrimônio Mundial da Humanidade em 1985. É o ponto de partida da construção urbana do Brasil, o reflexo das disputas de poder, das trocas culturais, das dores e das esperanças que moldaram o país. A sua história, em muitos aspectos, a história do próprio Brasil. Suas igrejas barrocas, seus sobrados coloniais e suas ruas de pedra testemunharam séculos de história viva. Em 1624, os holandeses, interessados no controle do comércio do açúcar, invadiram a cidade e assumiram o poder. Em 1763, a coroa portuguesa decidiu transferir a capital do Brasil para o Rio de Janeiro, mais próxima das regiões mineradoras e com melhor comunicação com Lisboa. Durante quase um ano, a cidade ficou sob domínio holandês. A resistência, no entanto, foi organizada e, em 1625, uma expedição luso-espanhola, formada por mais de 50 embarcações e milhares de soldados, conseguiu retomar Salvador. Esse episódio marcou a importância estratégica da cidade e levou ao fortalecimento de suas defesas. Essa divisão geográfica também refletia as hierarquias sociais e funcionais. No alto, o poder político e religioso. Embaixo, o trabalho e o movimento mercantil. Esses edifícios militares não apenas protegiam a cidade, mas também simbolizavam o poder colonial diante de ameaças externas e internas. Também faziam parte da expedição os primeiros africanos trazidos para serem escravizados, compondo desde o início a base forçada do trabalho na colônia. Liderados por Manuel da Nóbrega e depois por José de Anchieta, os padres da Companhia de Jesus instalaram igrejas, escolas e centros de catequese. As línguas indígenas foram suprimidas, os rituais proibidos e os líderes espirituais perseguidos. Ainda assim, houve resistência. Alianças e formas de sobrevivência cultural entre os povos originários, mesmo diante da pressão crescente da colonização. Sua missão era evangelizar os povos indígenas, o que era visto pela coroa como parte fundamental do processo de colonização. A fé e a doutrina cristã serviam como ferramentas para transformar os indígenas em súditos obedientes à autoridade portuguesa. A missão de Tomé de Souza era clara:
fundar uma cidade que simbolizasse o poder da coroa e organizasse toda a administração colonial. Mas, com o tempo, as ameaças de invasão estrangeira, menos especialmente de franceses, e a necessidade de organizar a exploração econômica da colônia, obrigaram a coroa portuguesa a repensar sua estratégia. Eles navegavam em canoas, trocavam produtos entre aldeias e realizavam rituais ligados à natureza e às divindades que nela habitavam. Milhares de africanos foram trazidos à força e desembarcavam em Salvador em condições brutais. A cidade se transformou em um dos principais portos do tráfico negreiro no Atlântico Sul. Essa presença maciça de africanos moldou profundamente a identidade de Salvador. Era um mundo complexo, dinâmico, cheio de vida e conhecimento, bem antes da presença europeia. Sua história começa muito antes da chegada dos portugueses, quando suas terras já eram habitadas por povos indígenas, especialmente os Tupinambás. Há milhares de anos, esses povos mantinham uma relação profunda com o território. Viviam em aldeias organizadas, praticavam agricultura, pesca, coleta e caça com eficiência, e possuíam uma rica espiritualidade. Com a chegada dos portugueses em 1500, tudo começou a mudar. Foi então que, em 1548, o rei Dom João III decidiu centralizar o governo da colônia em uma sede única, com autoridade sobre todo o território. Era o nascimento do governo geral. Para isso, seria preciso criar uma cidade planejada, com estrutura administrativa, militar e religiosa. A localização escolhida foi estratégica. Uma península elevada, com uma ampla vista para o mar e situada diante da maior baía navegável do Brasil. Assim, nasceu Salvador. Em 29 de março de 1549, desembarcava na região Tomé de Souza, o primeiro governador-geral do Brasil. Salvador foi uma das primeiras cidades das Américas a ser fundada com planejamento urbano. Os jesuítas tiveram um papel central na fundação e no crescimento da cidade. Esse processo, porém, significou também a destruição de muitas práticas culturais nativas. À medida que a cidade crescia, Salvador se consolidava como o principal entreposto comercial da colônia. A produção açucareira exigia grande quantidade de mão de obra, o que levou à intensificação da escravidão africana. Apesar das condições desumanas impostas, os africanos escravizados preservaram suas crenças, costumes e formas de vida. Mas a posição estratégica de Salvador também a tornava alvo de invasões. Ao longo do século XVII, uma série de fortes foram construídos ao redor da cidade para protegê-la. O Forte de Santo Antônio da Barra, o Forte de São Marcelo, o Forte da Conceição, entre outros. Durante mais de 2 séculos, Salvador permaneceu como a capital do Brasil. No entanto, com o avanço da mineração no interior, especialmente em Minas Gerais, e o deslocamento do eixo econômico para o sul, a importância administrativa de Salvador começou a diminuir. Mesmo após perder o título de capital, Salvador manteve seu peso cultural, religioso e econômico. Hoje Salvador é uma cidade que carrega a memória de tudo que a formou: os saberes indígenas, a fé dos colonizadores, a dor da escravidão, a força da resistência afro-brasileira. A fundação de Salvador não é apenas o marco inicial de uma cidade. E é por aqui que começa a nossa jornada pelas cidades que moldaram essa nação. Salvador foi a primeira, mas ainda temos muito o que descobrir.